Você vai ver um corte do TeckerCast, o podcast da Teckers, uma consultoria de recrutamento e soluções para RH e tecnologia. E nós também conduzimos processos seletivos para pessoas com deficiência, com foco no mundo corporativo. Como é que está a inteligência artificial para o seu negócio hoje, Léo? Como é que vocês usam o IA? Qual que é o tamanho dessa agenda lá, a importância, o impacto? Vamos falar um pouco de IA aqui. Cara, excelente, porque acho que a área da saúde é uma das mais impactadas com inteligência artificial. Cara, diversos cases já rodando por aí. Uhum. Especialmente eu tenho rodando lá dentro das minhas plataformas do meu time algumas IAs. IAs de aceleração de toma e ressonância. Uhum. E aqui é puramente focado em receita. Obviamente que você traz conforto para o paciente, mas você traz receita. Normalmente, para você fazer uma ressonância, vai levar uns 45 minutos dentro daquela máquina. Uhum. Aí tem paciente que tem claustrofobia, tem paciente que tá com muita dor, não consegue ficar naquela posição. Se você se mexe, você tem que repetir toda aquela série de novo. Às vezes você fica 2 horas dentro da máquina. Tem uma AI rodando dentro do nosso ambiente, e a parte boa de ser um player grande da saúde, com anos de história e com o maior banco de dados da área da saúde aqui, falando de América Latina. A gente tem uma AI rodando, que a gente treinou ela por muitos anos, para ela conhecer como é o processo de uma ressonância. Para quê? Quando você fica dentro da máquina, e ali basicamente dentro de uma máquina de ressonância, o que você tem é um ímã gigantesco rodando e tirando algumas imagens de partes do seu corpo, para ir reconstruindo. Então são várias e várias fotos que elas vão reconstruindo até chegar na nitidez que o médico precisa para fazer um laudo. Uhum. Você não precisa mais ficar 45 minutos, você fica 15 minutos aproximadamente, ela gira e vai tirando algumas imagens iniciais. A inteligência artificial, que já aprendeu que aquelas primeiras imagens significam algumas coisas, ela vai e ela evolui a qualidade daquela imagem, a ponto de vista dela ficar nítido, como se você ficasse 45 minutos ali dentro. Caraca. Para que o médico possa depois olhar aquelas imagens e fazer um laudo assertivo. A gente tem uma outra rodando de achado crítico. Se não rodando em protótipo de achado crítico. Então, vou dar um exemplo aqui de uma mamografia. Você foi fazer um exame de mamografia, executou o exame, a AI olhando o tempo inteiro, olhando entre aspas, analisando o tempo todo, em tempo real, as primeiras imagens, Uhum. para que se tem um achado crítico, alguma coisa relevante, e a gente sabe que quando tem um nódulo em qualquer parte do corpo, o tempo é fundamental, ele já manda uma notificação para o médico para já acionar o paciente e fazer as tratativas que são necessárias. E a gente tem Isso é um processo integrado e automatizado. integrado automatizado. Animal. E aí você começa a ser, se não preditivo ainda, mas com a quantidade de dados que nós temos, é para lá que a gente quer chegar, minimamente muito mais veloz para trazer mais segurança e salvar a vida dos pacientes, que é o propósito da DASA. É prover a saúde que as pessoas precisam. Tá? E aí eu tenho outras AIs rodando ali dentro, ou em desenvolvimento, que tem muito esse cunho de beneficiar o paciente na ponta e ajudar o médico. A gente ainda enfrenta bastante questionamento. Acho que não a empresa específica, mas o setor. Uma AI hoje é capaz de dar um laudo para um paciente. A gente tem casos. Mas se uma AI dá um laudo errado em algum momento, como pode acontecer, ela não é 100% assertiva. Quem responde por isso depois? Quando você tem um médico dando um laudo, é o médico que responde por um laudo errado depois. É o CIO que vai responder? É o CIO que responde. Caraca. Quem é o desenvolvedor? É o cara que criou o algoritmo. Então, você ainda tem uma série de perguntas que ainda precisam avançar. O que a gente consegue garantir é a AI fazendo a primeira análise e enviando para o médico. E depois o médico validando se a AI apontou coisa certa ou se está faltando mais alguma coisa. Uhum. Mas ainda tem um médico dependente aqui, que acelera o processo médico de detecção, mas ainda depende do médico.
Você tem prescrição, você tem AI que ajuda já a fazer a prescrição. Então, baseado numa consulta, e o médico, você vai no pronto-socorro, numa clínica, o médico está digitando o que você tem, dor de cabeça, febre, coriza. Você digita, a AI já consegue te dizer qual é o medicamento que você precisa tomar. Não a marca, mas o composto Uhum. do medicamento que você precisa tomar. Ainda a gente não consegue entregar direto para o paciente, porque, de novo, se tem algum erro, Precisa de no uma CRM do validação médico, tá lá humana. pra contar. Então tem muita Putz, isso é oportunidade, foda pra caralho. muita oportunidade. Quando começou a falar de realidade virtual, a gente tem alguns cases lá dentro de médicos se encontrando dentro da realidade virtual, dando um zoom dentro de um órgão para conseguir olhar a parede de um intestino com um tumor, por exemplo. Qual é a conduta médica que a gente vai tomar com aquele paciente? Assim, tem casos diversos. Alguns rodando, como essas que eu contei, outras em estudo, outras pensando daqui a 10, 20 anos para frente. Mas o fato é que a AI é uma realidade dentro da área da saúde hoje. Eu participei de um fórum CCW em Las Vegas no ano passado, que é de Customer Experience. E olha a diferença, né? A grande dificuldade para Customer Experience foi trazer um case, e era um fórum mundial, um case em que roda-se uma AI e traz resultado. E não é o resultado de que ela consegue interagir com o humano, é o quanto você consegue trazer resultado para a empresa. Porque você Pro colocou- negócio. negócio. Você colocou uma grana ali na AI. E quanto está te salvando de operação, diminuindo o G&A, aumentando sua margem ou trazendo mais receita? Não tivemos nenhum caso apresentado lá Caraca. de resultado efetivo. Aí quando você volta um ano depois, isso foi em junho, julho do ano passado, volta um ano depois, a gente começa a pilotar essas AIs dentro da DASA, ou dentro de um ecossistema de saúde integrado, onde você consegue tangibilizar o quanto de agenda você libera para um médico ou de uma máquina de Eu ressonância. ia falar isso, eu ia usar o exemplo da ressonância, porque, cara, o que se fazia em 45, se você faz em 15, além de você ter o saving do negócio financeiro ali, que você pode atender mais pacientes, exatamente, você pode ser mais eficiente, né, na tua agenda ali, no seu schedule de pacientes, a experiência do teu paciente tá melhor, então a avaliação do seu serviço é melhor, porque o cara não vai ficar 45 minutos deitado ali na caceta da máquina de ímã, ele vai ficar 15, exato. Então, cara, isso é genial. Assim, E aí animal. você traz, a gente tem uma receita ali de algumas dezenas de milhões de reais já, Imagino. com essas oportunidades de fazer mais exames por máquina de ressonância. Uhum. Nas 99 unidades que a gente tem de exames de imagem espalhados pelo Brasil inteiro. Então tem resultado para a empresa, tem resultado para o médico e tem resultado para o paciente. Ou seja, o ecossistema como um todo, os principais interlocutores desse ecossistema de saúde, eles saem beneficiados. E tem resultado pro mercado também, Léo, porque a minha próxima pergunta é: quem são as pessoas que você contrata para olhar essa tua agenda de AI? São cientistas de dados? São engenheiros de dados? São um dev back-end? É um arquiteto de soluções, de integração? Quem que é, trazendo para a prática aqui, para você que está buscando ingressar na carreira de TI ou quer movimentar, dessas 50 mil pessoas que trabalham no grupo, né? Imagino que provavelmente 5 ou 10 mil são da operação, tecnologia, etc. Quem são os perfis que cuidam dessa agenda de IA hoje no teu time, cara? Hoje, a gente, de novo, né? A gente já teve picos, onde a gente precisou escalar muito, a gente já diminuiu, hoje está numa velocidade cruzeiro. Então, a gente já teve um time com cientista de dados, com desenvolvedores full stack, e aí Python ou React, ou depende da linguagem que a gente está criando aquele algoritmo. Hoje, a gente não tem dentro da mesma jornada o cientista de dado rodando. Hoje a gente está mais num modelo de, ok, já degustamos tudo que a gente precisava degustar, entendemos o que a gente vai colocar em produção, e aí está um time mais de execução e menos de criação. Então, manter o algoritmo, continuar a curva de aprendizagem, até porque a gente tem ali o Machine Learning, a gente tem o Deep Learning, a gente tem algumas vertentes NLP. Inclusive, NLP eu estou trazendo para um produto, para um negócio de eficiência que a gente tem com o mercado público, para diminuir o meu G&A, quando eu falo de back-office,
e trazer uma interpretação do pedido médico. Aí falar de mercado público, você vai ser atendido, você tem uma UPA que te faz um pedido médico num papelzinho, naquele garrancho, que traz para dentro da empresa e a gente tem que interpretar aquilo. Caraca. Então a gente está trazendo uma AI com NLP para conseguir fazer a interpretação, a assertividade já está em 98% para eu digitalizar esse meu negócio de mercado público. Então, mas voltando aqui, eu tenho várias frentes aqui da AI. Hoje eu estou com um time mais de execução e menos de criação. Porque a gente Mais já sabe o que a produção, gente menos precisa colocar. projetos, né? Isso. Testamos, homologamos tudo o que a gente precisava, o que é que vai trazer benefício para esses 3 interlocutores, pacientes, médicos e a parte financeira da empresa. Então aí eu estou com um time mais linguagem, um time que pilota Python, que pilota o orquestrador e que compõe esse time aqui mais de execução das AIs. Boa. Gostou? Bacana, né? Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E se você tiver alguma demanda de recrutamento para as áreas de RH e tecnologia,